doutora Gisele Guma, médica patologista, diretora técnica e gestora do LAPAC, Laboratório de Anatomia Patológica e Citopatologia. Para conversar sobre esse assunto tão importante, recebemos hoje o Dr. Rafael Ovidio, reumatologista. Dr. Rafael, muito obrigada agora pelo nosso convite e por você ter aceitado estar aqui hoje para compartilhar tantos conhecimentos conosco. Gisele, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui falando de um tema que eu gosto muito e que é tão importante em relação à medicina, em relação à reumatologia de modo geral. E, Rafael, muitas pessoas elas não sabem realmente o que o reumatologista faz, né? Então eu acho importante a gente falar para o público qual que é o trabalho, o papel do reumatologista frente às doenças, né? O que realmente vocês tratam, o que vocês levam para a população de benefício. Gisele, o reumatologista é o especialista que trata das doenças reumáticas. E aí entra um contexto que a população às vezes não entende muito bem, que é o que é reumatismo. As pessoas acham que reumatismo é uma doença só. E na verdade não. Reumatismo é um conjunto de doenças, é um grupo muito grande de doenças, são mais de 100 doenças reumáticas e cada uma tem uma característica. Então você tem um sintoma comum a elas, que é a dor articular. Mas cada doença tem uma característica clínica, um tratamento específico e faz parte desse grupo das doenças reumáticas o lúpus, que é o que a gente vai falar hoje, artrite reumatoide, osteoporose, gota, artrose. Então o conjunto das doenças reumáticas é muito grande. Vamos falar para as pessoas, né, o que é o lúpus, né? Se tem alguma causa, se o lúpus ele pode ser evitado. O lúpus ele é uma doença autoimune e o que seria então uma doença autoimune? A doença autoimune é uma doença onde o sistema imunológico do paciente, ao invés de produzir anticorpos que defendem ele, vai passar a produzir anticorpos que atacam ele, causando um processo inflamatório. Então o lúpus é uma doença autoimune que se caracteriza pela presença de anticorpos que podem ocasionar processo inflamatório em várias partes do corpo. Tá? É uma doença que você não tem um fator único causal. Então você tem uma predisposição genética e fatores ambientais que desencadeiam o aparecimento da doença. Então, por isso que muitas vezes você vê uma família, às vezes, né, tendo essa predisposição. Você pode ter essa associação familiar pela predisposição genética e, de certa forma, não é uma doença que eu consiga dizer que 100% vou prevenir o aparecimento. Lógico que hábitos de vida saudável ajuda naquela pessoa que tem predisposição a tentar evitar a doença, mas não é só isso que vai definir entre ter ou não ter a doença. Então, é uma doença que, assim, ela não é contagiosa. Isso é importante a gente dizer. Existe muito o fator da predisposição, né? Sim, o fator de predisposição junto com desencadeantes, né? Junto com desencadeantes, que são fatores ambientais ou fatores do próprio indivíduo. E quais são os sinais e sintomas que a população ela deve estar atenta, né? Para desconfiar ou ir para o reumatologista para fazer uma investigação relacionada ao lúpus, né? O lúpus, ele é uma doença muito mais frequente em mulheres, então são 9 mulheres acometidas para cada homem acometido, tá? E 95% dos pacientes com lúpus têm dor articular. Então, quando você me fala assim, qual o sintoma guia, né? Qual é o sintoma mais frequente? A dor articular é mais frequente. E quando a gente fala de dor articular... Tem um local de articulação que é mais frequente? Na verdade, a característica principal é poliartralgia, então dor em várias articulações, e ela tem um predomínio de pequenas articulações. Então, é muito frequente articulações de mãos, punhos, tornozelos, pés, mas não é exclusivo. Eu posso ter também acometimento de grandes articulações. E eu posso ter tanto o acometimento articular com dor sem inchaço ou também com inchaço, indicando ali um processo inflamatório mais importante. Mas além da dor articular, o que é interessante a gente lembrar é que o lúpus também dá muita manifestação de pele. Então, a lesão de pele tem uma frequência muito parecida com a da dor articular, onde a gente vê também, dependendo a estatística, até 90% dos pacientes com lúpus, em algum momento da evolução da doença, apresentando lesão cutânea. Mas falamos aqui da dor articular, da lesão de pele, que são os mais frequentes. Mas, além disso, o lúpus, ele, como toda doença sistêmica, ele pode acometer várias partes do corpo. Então, o lúpus é uma doença que pode acometer rim, fígado, pulmão, cérebro, então é uma doença multissistêmica.
Então, a dor articular geralmente é o mais frequente, mas ele entra como diagnóstico diferencial de várias outras condições, vários outros sintomas. E por isso que a gente fala que às vezes é uma doença que é subdiagnosticada, né? Porque às vezes são sintomas, às vezes, muito tênues, né? Que a mulher às vezes não percebe no dia a dia, acha que é algum cansaço, né? Então isso leva a ter uns diagnósticos mais tardios, ou não? O diagnóstico mais tardio, ele vem de, primeiro, um desconhecimento da população. Então é muito interessante ações como essa sua de divulgação, porque tem muitas pessoas que ainda não sabem o que é lúpus e quando ele começa com esses sintomas de fadiga, às vezes procura o ginecologista achando que é algo hormonal. Quando começa com dor articular, procura o ortopedista achando que é uma lesão relacionada à postura, a esforço. E quando ele tem uma lesão dermatológica, ele vai procurar o dermatologista e muitas vezes é o colega que percebe e fala, opa, isso aqui pode ser lúpus e você está no médico errado, vai no reumatologista para fazer a investigação. Então, com certeza, a falta de conhecimento é um fator que atrasa esse diagnóstico. E um outro ponto é que a doença também, numa boa parte dos pacientes, ela tem início insidioso. Então, ela vai manifestando de maneira gradativa. Então, por isso da importância de estar atento a esses sintomas. Também tem as fases, né? Que ela vai e vem, por isso que eles chamam de lúpus teimoso, às vezes, né? Que a doença, às vezes, tem a exacerbação e depois ela tem a remissão. Ela é uma doença crônica e o intuito do tratamento é tirar o processo inflamatório. Mas como toda doença crônica, ela pode ter recorrência. Então, por isso que a doença pode ter uma reativação e mesmo naquele paciente que está assintomático, o tratamento e o acompanhamento, ele tem que ser mantido justamente por isso. Por quê? Porque ele pode ter esse curso flutuante. E as pessoas perguntam, né, se é uma doença que tem cura. Não, lúpus não tem cura. Então, o lúpus é uma doença crônica. O paciente que tem lúpus vai ter que ter cuidado e acompanhamento para o resto da vida. Então, porque o principal é o controle dessas fases agudas, né, sim. Rafael? E é isso que eu ia falar, o paciente pode ter controle. Então, eu posso, com o tratamento, deixá-lo assintomático, né? Mas ele precisa manter esse acompanhamento. E quais são os principais gatilhos para a doença, para ela se tornar mais ativa? Um gatilho sol, né? muito importante é o sol. Porque isso é clássico do lúpus, de que o sol ele desencadeia a atividade da doença. Então, o paciente que tem lúpus, ele tem que ter fotoproteção, ele tem que usar filtro solar, ele tem que se proteger. Além disso, o estresse também é um fator que pode desencadear recaídas. Algumas infecções podem desencadear recaída. Então, ela é uma doença que pode sofrer influência de fatores ambientais. E vamos falar sobre um tema que está muito em alta, né, que é a terapia de reposição hormonal. Explica pra gente, Dr. Rafael, qual que é a relação, né, que a gente sabe que são muito mais mulheres do que homens, essa proporção. Qual que é a relação da questão hormonal com o lúpus? E se tem alguma contraindicação de se fazer reposição hormonal nessas pacientes? Assim, o lúpus ele é uma doença muito mais frequente em mulher por questão hormonal. Então, se sabe que o estrógeno ele é um hormônio que pode induzir alterações imunológicas e, por isso, ser um facilitador do desenvolvimento do lúpus. Por isso que é mais frequente na mulher. Então, partindo desse pressuposto, óbvio que a gente tem que ter esse conceito de que eu tenho que ter algum cuidado na reposição hormonal em relação à mulher que já sabidamente tem lúpus. Então, se a mulher tem uma indicação do uso de hormônio, e ela tem lúpus, né, ela deve procurar o reumatologista dela, porque o reumatologista vai precisar avaliar o contexto clínico da doença, então se a doença está em atividade ou não. Ele vai precisar avaliar se essa mulher tem fatores de predisposição à trombose, porque existe autoanticorpos que podem estar presentes no paciente com lúpus que aumentaria o risco de trombose. E em associação a estrogênio, isso seria um aumento de risco de trombose e, portanto, contraindicado. Então, quando você me pergunta se, olha, pode usar reposição hormonal? A pergunta depende. Depende, primeiramente, da indicação, que tem que ser muito precisa, e se ele não tem alguma contraindicação. Vamos falar um pouco sobre o diagnóstico?
quais são os exames, né, que a paciente ela é submetida. A gente fala assim, que primeiro tem que ter a suspeita, né, sempre a suspeita. E aí procura o médico vai encaminhar para fazer os exames complementares. Como que no consultório elas chegam para você, Rafael? Elas já chegam com algum tipo de exame? O médico geralmente já suspeita, né, dessa doença e você complementa os achados, é isso? Quando o paciente vem encaminhado por algum colega de outra área, então um dermatologista, o ginecologista, o ortopedista, numa boa parte das vezes ele já vem com algum exame, porque o colega, ao perceber, ao levantar a suspeita, já antecipa aí a jornada do paciente e solicita alguns exames. Agora, naquele paciente que às vezes foi uma procura espontânea ao reumatologista, ele chega só com o quadro clínico, só com as queixas dele, e aí a gente tem que buscar ali fazer esse diagnóstico. O diagnóstico do lúpus, ele vem de uma associação de quadro clínico característico, então tudo que a gente conversou de dor articular, lesão de pele, envolvimento de órgãos, né, como o rim, e uma associação desse quadro clínico com exames específicos. Então eu preciso ter autoanticorpos que me indicam o cunho imunológico dos sintomas que esse paciente tem. E preciso também, em alguns casos, comprovar a atividade inflamatória. Então, assim, se é uma nefrite, eu vou precisar comprovar que tem a inflamação renal através de um exame de proteinúria. Se é uma alteração hematológica, eu preciso avaliar se tem de fato anemia, se a plaqueta está baixa. Então, por isso que é uma somatória de um quadro clínico característico e de exames laboratoriais que ou comprovam o processo inflamatório ou comprovam a presença desses autoanticorpos. E a biópsia, no caso principalmente da biópsia renal, ela é um exame que também pode contribuir para o diagnóstico de lúpus. Então, é algo que também vê o estágio da doença. Vê, né? O estágio da doença. E até fazer também controle da própria nefrite, né? Sim. Porque tem a classificação que a gente usa para ver o grau e se o tratamento também está evoluindo bem, né? Sim, porque quando a gente fala da nefrite lúpica, ela é uma manifestação do lúpus muito grave, potencialmente grave e que ela tem uma chance alta de evolução para a necessidade de diálise. Então, a gente usa a biópsia renal e a avaliação anatomopatológica para definir o estágio, o grau ali da manifestação renal. Qual tipo de lesão renal que o paciente tem, porque a partir daí a gente vai definir a estratégia de tratamento baseado no risco de uma evolução para uma diálise. Então a gente falou muito sobre os vários órgãos acometidos e está aí a questão da gente trabalhar em uma equipe multidisciplinar, né? No caso o reumatologista, o dermatologista, o nefrologista e até o patologista também no caso da biópsia, né? Então essa integração é bem importante, né, Rafael? Você acaba tendo que fazer uma discussão muitas vezes com um profissional que está acompanhando esse paciente também e acaba voltando para você. Com certeza, eu acho que assim, essa avaliação multidisciplinar ela só enriquece a condução do tratamento do paciente. Então, você comentou, dermatologista, a gente caminha muito junto com o dermatologista porque, como eu disse, 90% dos pacientes têm manifestação cutânea. E a manifestação cutânea, numa boa parte das vezes, o primeiro profissional que eles procuram é o dermatologista que levanta a suspeita, é o dermatologista que biopsia para fazer essa análise microscópica ali da lesão para poder fechar o diagnóstico. Então a gente muito frequentemente precisa desse acompanhamento, desse apoio diagnóstico do dermatologista, o nefrologista no manejo do paciente que tem a nefrite, principalmente aquela nefrite mais grave, com maior potencial de risco para diálise, a patologista, como eu disse, ajudando na análise do material biopsiado, o hematologista nos casos de uma manifestação hematológica, o pneumologista, a gente tem que lembrar que o lúpus também pode dar acometimento pulmonar, tanto de processo inflamatório pulmonar como de aumento da pressão da artéria pulmonar. Então, é uma doença sistêmica e, portanto, a gente vai chamando outros colegas de outras especialidades para nos ajudar de acordo com o quadro clínico, porque o quadro clínico ele é muito
é individual de cada paciente. Então, a doença é muito sistêmica, pode acometer qualquer órgão, mas não que o paciente vai ter todos os acometimentos ao mesmo tempo. Então, eu posso ter um paciente com lúpus que tem uma manifestação predominantemente articular, eu posso ter outro que tem uma manifestação predominantemente renal, eu posso ter outro com manifestação predominantemente hematológica. Então, isso daí a gente vai chamando os colegas de acordo com a necessidade. E é até interessante, eu vou contar um relato, na universidade eu tinha um ambulatório que era só de lúpus. E era muito interessante porque os pacientes ficavam esperando, todos na mesma sala de espera, e eles se conversavam, óbvio, né? Estava esperando ali. E às vezes um que tinha uma manifestação mais articular conversava com outro de manifestação renal, e aí ele até chegava naquela dúvida às vezes, falava: doutor, mas eu tenho lúpus, porque eu conversei ali fora com outro paciente e o meu quadro clínico é diferente, não tinha nada a ver. Então, assim, aí a gente tinha que explicar isso. Olha, é uma doença multissistêmica e em cada paciente ela tem uma característica. Então, isso era até interessante, com frequência acontecia, e é importante explicar isso para o paciente. E a importância também da gente destacar essa individualização na hora do tratamento, na hora de você avaliar o paciente como um todo, né? Sim, isso é fundamental, até porque se a manifestação ela é muito individualizada, cada paciente tem um espectro da doença, o tratamento vai seguir dessa maneira. Então, eu não tenho uma receita de bolo que eu uso ali para todo mundo as mesmas medicações na mesma dose. Eu vou pautar esse tratamento de acordo com a manifestação que o meu paciente tem, até porque para tratar uma dor articular é de um jeito, para tratar uma nefrite lúpica é de outro. E também tem a questão da resistência, às vezes a pessoa aceitar a doença, né, Rafael? Tratar corretamente, as medicações, elas são medicações que dão muitos efeitos colaterais? Eu acho que assim, aceitar a doença é o primeiro passo, é o passo mais importante, porque a adesão ao tratamento é um dos fatores que mais interfere no prognóstico. Então eu preciso que o paciente tenha essa adesão ao tratamento, que ele aceite a doença e que ele entenda a importância de tomar os medicamentos certinhos. Quando você fala de medicamento do lúpus, se pode ter efeito colateral? Pode, porque a gente pode muitas vezes precisar de corticoide em altas doses, e a gente sabe que o corticoide ele pode ter efeito colateral, ele pode causar ganho de peso, acne, hirsutismo, que é o crescimento de pelo pelo corpo. Então, assim, para uma mulher jovem, porque o lúpus a gente está falando de uma doença predominantemente de mulher e mulher jovem. Então, uma medicação que pode interferir até mesmo na estética é algo que é difícil. E eu tenho que explicar para o meu paciente a importância da correta adesão ao tratamento. Por quê? Porque a gente está falando de sequelas, né? Muito graves. A gente está falando em dano. Hoje, quando a gente trata do lúpus, a gente fala que a nossa meta é evitar o dano acumulado. O dano acumulado seja pela doença ou pelo tratamento. Então, eu tenho que equilibrar. Mas o tratamento eu tenho que também explicar ao meu paciente que é importante usar, mas que ele pode ter ali algumas reações adversas. Outras medicações que a gente usa são imunossupressores, que baixam um pouco a imunidade e, portanto, poderia aumentar o risco de infecção. E, nesse contexto, eu tenho que também explicar ao meu paciente que, olha, é muito importante você usar. E se tiver sinais de infecção, você vai precisar estar atento e me procurar rapidamente ou procurar um outro colega para que faça essa avaliação e o tratamento da infecção, que seria uma intercorrência no momento adequado. O lúpus, ele é uma doença que acomete mais jovens, que é realmente a faixa etária que está querendo engravidar, né, doutor Rafael? E essas mulheres, elas podem ter uma gravidez normal. É claro que a gente precisa ter a doença controlada, né? Mas quais são as orientações que o reumatologista dá? Sim, como é uma doença de mulheres jovens, é natural a gente ter esse contexto, né, da mulher que tem lúpus querendo engravidar ou preocupada se vai poder engravidar. E o que a gente tem que falar para o paciente é que pode sim engravidar, desde que respeitado alguns cuidados. Então, o primeiro cuidado é assim, essa gravidez tem que ser planejada. Então, ela não pode engravidar sem um planejamento. Essa gravidez tem que ser planejada para o melhor momento da doença. Eu tenho que ter a doença controlada. Por quê? Se a doença estiver em atividade, eu aumento o risco de intercorrências maternas e fetais, inclusive de perda gestacional. Então, o primeiro passo é ter a doença em remissão. Um segundo passo importante é
não estar usando medicamentos teratogênicos. Então eu não posso ter remédios que possibilitem má formação no bebê ou intercorrência gestacional. Então eu tenho que ter a mulher controlada e já sem essas medicações com tempo para que haja o clareamento desses remédios, para que já não tenha mais ele circulante na corrente sanguínea. E, além disso, eu preciso orientar essa paciente que é uma gestação por conceito de alto risco. Então, ela precisa do acompanhamento regular e frequente do obstetra e do reumatologista trabalhando em conjunto. Porque nessa mulher o pré-natal ele tem algumas particularidades que aí os dois profissionais têm que trabalhar em associação. Então pode engravidar, mas tem esses cuidados que têm que serem tomados. Então quero agradecer aqui a nossa conversa, muito enriquecedora, Dr. Rafael, e queria que o senhor deixasse uma mensagem para a população em geral e também para as mulheres que já têm esse diagnóstico, né, como um reumatologista, com esse olhar mais direcionado. Eu queria primeiramente agradecer o convite, é um prazer estar aqui com você e falando de um assunto tão interessante que é o lúpus. E a mensagem que eu queria deixar para as pessoas que nos assistem é que assim, o lúpus ele é uma doença que ainda é pouco conhecida, que ainda há um desconhecimento muito grande e o desconhecimento assusta. Então eu acho que primeiro que quando a gente vem e fala da doença, a gente vai esclarecendo e a mulher que tem lúpus, o paciente que tem lúpus, ele vai entendendo a doença, desmistificando essa doença e isso aumenta a adesão, aumenta a segurança do tratamento. Então esse é o primeiro passo. E para aquele que não tem a doença, é importante porque ele vai conscientizar, ele vai saber que isso existe e se ele tiver, ela tiver algum sintoma que possa indicar a presença do lúpus, ou conhecer alguém que tenha, uma amiga, a esposa, isso pode servir de alerta e permitir o encurtamento da jornada do paciente. O que é fundamental quando a gente fala de lúpus é diagnóstico precoce e acompanhamento regular com o especialista. Então, são ações de conscientização que mais ajudam a conquistar esse objetivo. Então, só tenho a agradecer, coloco-me à disposição e é um prazer sempre vir aqui. Obrigada. Então, esse foi um episódio nosso do podcast e se esse conteúdo faz sentido para você, nos ajude a compartilhar essas informações.